Aí começou. Vamos lá então. Olá, pessoal do nosso canal do Coletivo Estopa Balaio. Eu me chamo João Nim, para quem não conhece, sou integrante do coletivo. E dessa vez estamos aqui com o Dropando Mitos, só que numa versão diferente. Vão ser três vídeos de, em média, 10 minutos. Então nós estamos aqui com o Dropando Mitos em versão drops, em pequenas partículas. E hoje eu estou aqui com meu parceiro também potiguara, só que da Paraíba, Valber Félix. Valber, se apresenta aí para a galera. Então, me chamo Valber Félix, sou potiguara, é, litoral praiano aqui da Paraíba, e eu sou formado em música pela UFPB, em canto popular, né? Sou professor de uma escola indígena e eu ensino etnomusicologia, música em geral, assuntos musicais para as crianças indígenas e não indígenas. Eu acho ótimo porque Valber já chega aqui quebrando dropando realmente alguns mitos, que é o primeiro que é todo mundo acha que indígena usa cocá de pena. E aí Valber está com o nosso cocá tradicional potiguara de folha de carnaúba, né? E já mostrando que tipo assim, existe uma diversidade, existem outras possibilidades de existências indígenas, que não é esse estereótipo que a gente aprendeu através do cinema, da literatura apenas, né? Que existem muitos mundos. E aí, aproveitando a presença de Valber aqui, que também é da área da música, assim como eu, apesar de eu não ter essa formação chique como ele, para discutir sobre o que pode ser a música indígena. Porque quando a gente pensa numa música indígena, Valber, as pessoas já têm um imaginário assim, né, que refere-se muito à Amazônia, ao verde da mata amazônica, mas às vezes não pensam muito nos nossos biomas tem no litoral, ou que tem no seridó, no sertão, assim, da gente do Nordeste, né? O que que você fala pra gente assim, o que pode ser a música indígena? Ah, eu acho que como tudo evoluiu no mundo, né, no nosso Brasil aqui, a gente também evoluiu, a gente está em constante evolução e aconteceu com a música, né? Eu falo muito para os meus alunos sobre o início da música, como que aconteceu, como que como que surgiu a música que a gente canta hoje no nosso ritual? Será que o ritual que a gente faz hoje é o mesmo que faziam antes de 1500? Será que não houve alteração, mudanças? Como que aconteceu? E aí a gente começa uma discussão sobre isso, mas assim, a musicalidade indígena, ela teve suas influências, essa é a única certeza que a gente pode afirmar, teve suas influências para o resultado da música que a gente tem hoje, e mas que a gente tenha na mente que isso não faz com que a gente seja menos indígena. A gente foi obrigado a deixar de falar nossa língua, a gente foi obrigado a deixar de usar nossas roupas, a, de socializar como a gente socializava, né? A gente foi obrigado a ter outra cultura. Então, por meio dessa obrigação, a musicalidade também mudou, as coisas mudaram, né? Modificaram. E nada disso faz com que a gente seja menos indígena do que aqueles povos isolados, né? Enfim, a gente é o que chamamos de povos de primeiro contato. E aí eu fico me perguntando e levo minhas dúvidas para os alunos também, levo para a sala de aula. O que o nosso povo escutou de musicalidade, de música, quando os portugueses chegaram? E o contrário, o que os portugueses escutaram de musicalidade do nosso povo? E aí eu tenho até uma relação sobre isso, uma ideia sobre o que eles pensaram, porque tem escrito sobre isso. Eles achavam uma música pobre, né? O que chamam de música pobre. Então, para ele não era música, não era, é uma coisa muito repetitiva, uma coisa mais retinha, mais. Então, por ser uma musicalidade pobre, eles diziam que aquilo não era música, eles estavam apenas imitando animais, imitando sons da natureza, e aquilo não poderia ser chamado de música, né? E aí eles inseriram a música deles. E aí, enfim, aconteceu esse confronto aí, esse início. E na nossa retomada, a gente já chega fazendo referência à cultura deles, né? Que a gente canta no nosso ritual.
Quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha. Quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha. Pai, Filho, Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Então, o Pai, Filho, Espírito Santo, Filho da Virgem Maria, está fazendo referência a quê? Ao catolicismo, isso fica bem claro. E o catolicismo quem trouxe para a gente, né? Enfim, aí levo essas questões para sala de aula, para a gente debater, e com tudo isso, não nos faz menos indígena, né? A gente é igual, a gente está no sangue, a gente está tentando reverter muitas situações que nos colocaram contra a parede, que para nos diminuir, para nos colonizar, que não conseguiram. Foi apenas uma tentativa, eles não conseguiram, né? Foi uma tentativa falhada, e a prova disso é que a gente hoje existe. Nossa, você falou tanta coisa interessante, assim, que dá vontade, na verdade, de conversar, ter um programa inteiro, assim, de 1 hora no mínimo, falando só sobre isso. Mas eu sei também que nosso encontro vai gerar muita coisa ainda, né? Você, como professor de escola indígena, como que foi, assim, sua trajetória? Como que hoje, você falou sobre etnomusicologia, né? Tipo, como que você tem trabalhado a música hoje na escola? Qual é que é esse pensamento? Diante de tudo que a gente viveu, né? As colonizações chegando até agora, essa pandemia que influenciou e interferiu completamente na nossa vida. O que que mudou? Então, eu ensino etnomusicologia na escola indígena desde quando começou a pandemia, porque a gente precisou fazer aulas no formato virtual. Eu não tinha mais como dar aula presencial do instrumento, do bombo, da gaita, enfim. E aí eu precisei mudar o nome da disciplina para etnomusicologia, porque eu não iria mais ensinar o instrumento de fato, como que se toca, eu ia ensinar a história dele, a história de outros estilos. Os nossos jovens, eles estranham muito ainda, não é tão familiar para eles a nossa própria musicalidade, né? A musicalidade deles, dos jovens, não é tão própria deles, eles se afastam muito por culpa das grandes mídias, dos meios de comunicação, que caiu em massa com outras culturas, com outras coisas, infelizmente pornográficas, né, e que está consumindo muito, principalmente aqui na região Nordeste, enfim, e eles acabam se afastando mais da musicalidade. A etnomusicologia, dentro da escola indígena, vem com o propósito de trazer eles para perto, de volta, para o que é deles, para o que é nosso. Porque mais do que ensinar sobre a nossa musicalidade, eu tento levar eles a refletir sobre o que isso significa. Qual o significado deles aprenderem sobre a musicalidade do povo deles? Em que isso vai interferir lá na frente? Eu hoje estar dando aula de etnomusicologia, acredito sim que foi um trabalho dos meus antepassados para que eu pudesse falar sobre eles aqui. Então, eles vão estar reproduzindo para que a gente possa estar existindo e resistindo cada dia mais contra as políticas fascistas, as políticas opressoras, enfim. Até nisso a gente consegue enxergar, eu consigo fazer uma comparação, né, um paralelo a isso, porque influencia, assim, está tudo ligado, né, aqui para o nosso povo principalmente. E aí, os jovens, eles, graças a Deus, eles têm aceitado, né, mas qual é a minha estratégia? Eu faço também, sobre o que eles gostam. A gente fala sobre o que eles gostam, não é só sobre o que eu quero levar para eles, mas o que eles já gostam. Então a gente vai fazendo esse paralelo com a música que eles gostam, um funk, um brega funk, um piseiro, um forró, todos os derivados do forró, é muito tocado por aqui. Então a gente vai começando a falar sobre isso, daqui a pouco a gente está tocando um toré, daqui a pouco a gente está tocando um coco de roda, um caboclinho, daqui a pouco a gente está fazendo coisas nossas e eles já estão dentro, eles não têm mais como sair, né? Tem alunos que têm vergonha, tem alunos que os pais não deixam se pintar, não deixam usar uma saia, um cocá, por conta da religião, que não permitem que está assim dentro das nossas comunidades, e isso afasta também cada dia mais o nosso povo. Mas enfim,
o trabalho da etnomusicologia que eu faço é esse, né? Acredito que a escola Pedro Poti, a escola que eu trabalho, seja a primeira escola indígena, porque eu não tenho conhecimento de outras escolas que tenham a disciplina etnomusicologia. Ela é de configuração eletiva e tem esse propósito de trazer, de aproximar os alunos, de conhecer não somente a nossa cultura, mas outras culturas indígenas do Brasil, do mundo, e outras culturas não indígenas, como o maracatu, como o coco de roda, que também é considerado indígena, né? A gente se apostou de uma forma, abraçou o coco de roda de uma forma toda especial. E, enfim, todas essas outras culturas populares, aqui, principalmente do Nordeste, a gente fala muito, a gente trata muito e tem sido uma ferramenta magnífica para quebrar esses mitos que existem, para fazer eles ser entendedores de que a nossa música não é uma música, não é somente uma música que vai fazer a mudança na vida dele, para o nosso povo. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele, não é somente para ele, é para o nosso povo, é para a continuação da existência, da resistência, do entendimento do que é a nossa musicalidade, do que isso significa, da simbologia que tem por trás disso, né? Ah, se tu deixar, eu vou ficar aqui até meio-dia, até 12 horas da noite falando sobre, eu amo falar sobre a música e falando sobre o nosso povo principalmente. Nossa, mas é muito bom te ouvir, porque eu entendo que o que você, a metodologia que você trabalha tem sido uma coisa assim mais é, existencialista, mais de entender, talvez até olhar para a natureza e pensar que música, de onde a música surge, que musicalidade é essa, o que que essa terra, esse território, esses corpos, territórios, que musicalidade é essa, né? Então acho muito bonito como você pensa essa metodologia de pegar através do que eles já gostam. Até porque se a gente for pensar o piseiro, maracatu, olha o nome, maracá-catu, né? Tem já uma etimologia tupi. Você vai pensar algumas coisas realmente são é, contribuições indígenas para as músicas contemporâneas, né? Tem muita raiz da gente nesses lugares que a gente foi ensinado também a não ver as nossas contribuições para o samba, né? Para a capoeira, para várias outras coisas que foram apagadas através da história mesmo, pelos etnocídios. E aí, para finalizar, eu queria que você falasse assim o que te inspira, o que você tem gostado da música indígena contemporânea. Tem cada vez surgido mais artistas indígenas incríveis, né? De diversas etnias, de diversas instrumentos, diversos gêneros musicais. Queria que você falasse aí para quem está ouvindo a gente, indicasse obras, músicos, para a gente encerrar esse Drops do Dropando Mitos. Ah, então, eu fiz um trabalho para a universidade, que é o meu recital, né, recital de conclusão de curso, onde eu misturei a musicalidade do meu povo com alguns MPBs, né? E eu, inclusive, junto com professores da língua tupi, a gente traduziu, né, a música Sou Daqui, de Paulo Ricardo, para o tupi, e eu canto ela em português e em tupi. Inclusive, quem quiser acessar lá, tá no YouTube, no meu canal, Valber Félix, Gente, é lindo esse todo o meu recital, vou recital. assistir. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, o que é que tem a ver, o que é que algumas músicas têm a ver, eu consegui fazer uma junção disso aí, né? Hoje em dia eu faço com os meus alunos, pego músicas que a gente canta no nosso ritual, junto com a música de Isa. Eu fiz um trabalho desse, Dona de Mim, a música de Isa. E aí a gente junta com uma música que a gente canta, Cadê a força da Jurema? Cadê a força que a Jurema dá, dona de mim? E aí vai entrando na música de Isa sem nem perceber. Entrou na música de Isa e já juntou a música. Eu não estou querendo mudar a música do ritual, não estou querendo mudar o ritual, estou querendo juntar, unir para trazer os alunos. Isso tem feito toda a diferença para mim. Então, o que tem me inspirado mais é, é, é o resultado disso. O resultado do que isso vai me trazer, de trazer os alunos para perto da música, é o que tem mais me inspirado. De cantores, de artistas que eu sigo, que eu pesquiso, eu canto muito Gonzaguinha. Né? Gonzaguinha canta Memória para um Tempo Sem Memória, Avenida Brasil. São músicas que se você for prestar atenção, fala exatamente sobre o nosso povo. E quem foi que disse que Gonzaguinha não escreveu para o nosso povo? Quem foi que disse? Né? Será que ele não escreveu mesmo para
né? Assim, fala sobre as minorias, fala sobre isso. E o nosso povo está incluído nisso. E aí eu peguei, canto essas músicas também. O Jean Ramos é um grande inspirador, assim, para tudo que eu faço hoje na escola, na minha vida musical. Eu faço shows também, em barzinho, voz e violão, tenho banda baile. E eu estou procurando esses espaços até nisso. Porque quando eu vou tocar no barzinho, eu não canto música do meu ritual, não canto música do nosso povo. São pouquíssimas vezes que eu vejo um espaço para poder fazer isso, quando eu sei que vai ser bem aceito, porque não é todo momento. Eu não sei fazer um ritual longe do mato, longe de pisar o pé no chão, de fato. Eu não sei como que é isso. Então, eu não consigo fazer o meu ritual em qualquer lugar. Para mim, não significa tanto, né? E aí eu não costumo misturar essas coisas. Mas, enfim, eu tento seguir essa linha de juntar a musicalidade, qual o propósito dessas músicas com a MPB, né, com os grandes nomes, né, já consagrados da música popular brasileira. Enfim, do que foi o movimento MPB nos anos 60, a gente pega uma coisa também de Chico Buarque, ali Cálice, eu trabalho junto com os meus alunos, eu trabalho Milton Nascimento com os meus alunos, e sempre fazendo esse olhar de, de trazer essa música que não é nossa, o que é que ela tem a ver com a gente? Será que ela fala um pouco da gente? Né? Será que daria certo? Então vamos fazer. Então a gente vai fazendo essa junção da musicalidade nessas duas vertentes. Acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Acho que quando você fala da música contemporânea, eu estando em São Paulo, que quando eu era criança, para mim o rap era uma coisa de São Paulo, né? Não era coisa. Agora o rap está espalhado muito assim, e você vê como as pessoas indígenas têm se apropriado bastante do rap, né? Eu conheço muito artista indígena do rap que tem utilizado o rap para fazer exatamente essa mesma coisa que você faz, para continuar fazendo o que nossos ancestrais faziam, só que com outros nomes, de outras maneiras, porque realmente o que você faz, o que eu faço, o que outros artistas têm feito, eu sinto que é uma forma de manter os nossos mundos vivos. Eu entendo muito a arte que eu faço hoje em dia como espiritualidade. Então a gente só está encontrando outras maneiras de fazer o que a gente sempre fez, o que a gente fazia, e que se, enfim, não tivesse tantos obstáculos, tantas adversidades, a gente estaria cantando e dançando e o bem viver, né, todos os dias. Fábio, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Espero que a gente se encontre logo mais. Enfim, pessoal, quem está assistindo a gente, acompanha aí esses pequenos drops do Dropando Mitos. Até mais.